mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe uma convidada lá de Alphaville, a minha amiga Ediana Nascimento. Ela é fundadora do Instituto Livres para Reinar, terapeuta sistêmica e palestrante. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui também. E vamos aí, né? Explorar aí esse mundo, desse universo aí do sistema. Então, bora começar. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, e eu não poderia deixar de fazer para você, é como tudo começou? Como foi que você iniciou para se tornar essa profissional exemplar que você é hoje? Eu falo que a nossa dor, ela está muito ligada ao nosso propósito, né? Então, eu já havia estudado, formado ali na educação do desenvolvimento humano, né? Em 2006 eu comecei minha jornada, já tem aí uns aninhos, né? Sem querer entregar a idade. Já foi. Mas, a partir de uma dor que eu tive, né? Em 2019 eu brinco que eu saí do caixão. Então, a partir do que eu vivi, eu adoeci, eu tive uma depressão muito forte. Eu comecei ali depois a realmente mergulhar em tudo que eu havia estudado e estudar mais coisas que era uma questão de entender melhor como eu funcionava, por que eu estava naquele lugar. Só um contexto rapidinho. Sim, era vontade. Por causa da questão que eu naquela época era muito religiosa e eu pensava assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E era aquilo que eu via só dentro da igreja. E que também é bom, mas tinha outras coisas. E aí eu comecei a entender como que a mente funciona, eu comecei a estudar, e ali eu consegui sair daquele estado, né? O meu canal no YouTube, ele aconteceu por causa disso, porque eu falei, muita pessoa precisa saber disso, entender, né, o que realmente é uma doença, que tem essa doença das emoções, e a partir dali foi onde tudo começou. Mas eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. Naquela época foi realmente para a minha cura interior mesmo. Acabou, digamos assim, propagando para ajudar vidas, transformar pessoas. Seria mais ou menos isso, né? Sim. E eu achei interessante o nome do instituto de vocês. Instituto Livres para Reinar. E eu falo vocês porque seu maridão tá nos bastidores ali, né? Ele tá sempre te acompanhando. O que levou a criar o instituto? E aí o nome do instituto, eu brinco que não existia, ou se existia eu não conhecia. Foi numa das madrugadas minha com Deus. E como eu encontrei essa liberdade, né, entendendo que, indiferente da crença, da religião, do que a pessoa escolhe, foi realmente para a liberdade que Cristo nos libertou, né, que nós temos livre acesso ao Pai, digamos assim, e aí eu fiquei pensando que nome que eu ia dar. E o que mais eu sinto e que eu vivo é que nós somos livres realmente. Porque eu não sei se você percebe, mas eu vejo que em todos os lugares, né, inclusive dentro das religiões, enfim, até mentores, eles costumam prender a pessoa a ele, né? Ou seja, ele quer estar ali sempre, que ele não quer deixar a pessoa ir. Sim. E eu acredito que a gente, para crescer, a gente vai passar com pessoas, a gente vai ser grato, mas a gente não tem que estar preso a ninguém. E muito menos eu, como líder, quero prender ninguém a mim. Então eu brinco com as meninas, né? Eu tenho umas mentoradas, eu tenho as pessoas, até os seguidores mesmo, que eu faço ali meio-dia, todo dia, eu falo, só vai ficar comigo quem tiver sentido e se é agora. Então nós vamos viver essa experiência, mas, assim, sentiu que não é, pode ir com gratidão, sem peso, sem culpa, porque eu vivi muito tempo nesse lugar da culpa, né? E gratidão é diferente de obrigação. Então, assim, não é porque eu sou grata que eu tenho que estar com aquela pessoa. Às vezes foi um período ali, eu entendo que tem pessoas que vão estar na nossa vida, vão precisar sair. Então, o Instituto Livres é nessa liberdade, né? Não é libertinagem, tem gente que acha que vai para o outro lado. Não, é na liberdade mesmo, porque você precisa escolher. Eu posso te dar clareza do que você precisa enxergar, né? Eu posso te ajudar depois da decisão, mas a decisão sempre vai ser sua. É o famoso livre-arbítrio, né? Isso. Tem a orientação, a direção ali. E na prática, como é que eu vou dizer? O que é ser uma pessoa livre para reinar? É uma pessoa que ela sabe quem ela é,
né? Ela está curada, assim, da necessidade de aprovação, e isso começa muito, muito antes, né? Talvez lá na infância, no caso eu posso falar sempre de mim. Então, assim, aquela vontade de sempre agradar, de fazer, a gente vai se moldando à vontade do outro. Mas, muitas vezes, a gente vai se abandonando no caminho. Então, eu quero falar não, mas eu não consigo, eu falo sim. Às vezes até um bolinho da vovó, sabe? Que você não gostou muito, que saiu mais ou menos aquele dia. Quer agradar o próximo. Você fala, poxa, não tá tão gostoso, mas eu vou comer assim mesmo, porque se eu falar que eu não gostei, eu vou desagradar. E aí a gente sente meio que uma responsabilidade da alegria do outro e vai chegando nesse lugar. Ou também num contexto aí de uma família que é um pouco disfuncional, né? Às vezes, como filho, a gente pensa que tem a responsabilidade daquele casamento dos pais não dar certo, ou eles não estarem bem, e aí você vai gerando desde o início ali. Então, eu vi muito isso, não tem nada a ver com eles, né? Tem a ver comigo, mas eu entrei nesse lugar. Então, eu fiquei, assim, sempre nesse lugar de querer salvar, e aí que eu saí do lugar no sistema. Por isso que de tudo que eu estudei, o que eu mais gosto é falar e libertar as pessoas dentro do sistema, que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, cada um é o melhor que consegue ser, genuinamente, e ninguém dá o que não tem, para que a gente possa viver a nossa história sem culpa. E eu sempre falo no programa que o óbvio precisa ser dito, até porque tem gente que está assistindo e está começando a gostar do assunto. Uhum. O que é uma terapeuta sistêmica? A terapia sistêmica, ela trabalha o sistema da família. Imagina a família ali como um grande quebra-cabeça, né? E cada um integrante daquela família é uma pecinha. Quando você está montando um quebra-cabeça, uma peça ela não substitui a outra. Sim. Não tem como você montar um quebra-cabeça se não tiver todas as peças no lugar. E o que acontece é essa organização, ou seja, sua avó, né? Ela é mãe da sua mãe é sua mãe, e você é filho. Sim. Só que em algum momento da vida a gente sai desse lugar. E aí a gente quer ou salvar os pais ou mudar eles. E muito acontece verdade. isso lá na infância, assim, na infância não, adolescência. Infância não, infância é maravilhoso. Inclusive eu falo que a Bíblia tem tudo, né? Queres herdar o reino do céu, sede como uma criança. Exatamente. A criança, ela não questiona pai e mãe, ela quer estar perto dele, seja o pai do jeito que for. Às vezes o tio fala, não, mas o seu pai... Ela não quer saber, ela naturalmente aceita o pai como é, a mãe como é, e ela quer estar pronta ali, perto deles. Mas na adolescência ou juventude, uma época da vida, eu acho que todos nós, pelo menos até hoje, né? Começando de mim, eu não encontrei alguém que ainda não tivesse saído desse lugar. E tem duas formas. Ou você sai querendo mudar, ou você sai querendo salvar. Se você quer mudar os seus pais, você se torna maior do que eles. E se você também, às vezes, chega numa idade e quer, ainda mais quando os pais estão idosos, cuidar desse pai, salvar, ou então, às vezes, situação financeira, sua mãe sofreu, você vai lá e fala, não, agora é eu que vou fazer o controle da sua finança, ou eu vou comprar... Inverter o papel, né? Isso. E não é sobre presentear, tá? Quando eu falo isso, tem gente que confunde, acha que vai cortar vínculo, vai faltar amor. Não, muito pelo contrário. Aí é que o amor vem mesmo. Mas você pode presentear. Não pegar aquilo como uma obrigação, como um dever. Parar de viver a sua vida, porque um dia a sua mãe deixou de trabalhar, por exemplo, para te criar, né? Então, cada um tem a sua história, ela fez aquilo ali, a criança não pede para vir, inclusive em todas as gerações, é a gente que é adulto, que traz a vida a uma criança, que merece ser protegida e cuidada. Então, o sistema é sobre isso. Quando a gente sai desse lugar, a gente não percebe. Eu saí muito nova, e quando eu voltei, eu decidi, e aí tem que ser intencionalmente. O que eu faço? Eu ajudo a pessoa com falas, com direções, para que ela venha, eu falo assim, intencionalmente, conscientemente voltar ao seu papel. Dentro da história da própria pessoa. Ou quando é em grupo também, eu explico tudo e em grupo, parece que um acontece, o outro ele já vai ali fazendo a sua ressignificação, digamos, né? E é assim, o que me move, sabe? Eu amo o que eu faço, eu sou parecida com você aí, eu gosto muito do que eu faço. Isso é importantíssimo. E assim, a gente estava conversando nos bastidores, até eu te falei o nome do meu estúdio, né? Sim. NDJ Studios. Você comentou que você coloca a aplicação da Bíblia bastante no seu trabalho. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Bíblia é o livro mais completo. Qualquer livro de desenvolvimento humano, qualquer livro que vai falar sobre o humano, eles têm uma parte na Bíblia, mesmo que ele não cite a Bíblia. Então, como eu estudei antes a Bíblia, eu sou formada em teologia também, eu e meu esposo,
como eu estudei muito a Bíblia, mas na prática, igual a gente estava falando, porque com 9 anos, né, eu tive um sonho com Jesus, então eu desde 9 anos tenho consciência de buscá-lo. E eu hoje, né, já estou aí com meus 53. Então, assim, quando eu vim estudar a ciência, eu já conhecia a Bíblia. E tudo está na Bíblia. Então, hoje, quando eu falo, assim, que eu falo muito da Bíblia, é como um livro mesmo, não como uma religião, sabe? Eu amo meus irmãos católicos, cristãos, evangélicos. Eu me denomino como um lifestyle de vida, o cristianismo. Isso eu não nego, isso aí é a minha escolha, porque para mim ele é suficiente, então Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para mim é tudo, tá? Então eu falo muito disso, às vezes eu sou até um pouco criticada pelos outros profissionais, mas é normal também, mas não tem como eu falar, porque uma pessoa que estava no caixão tá viva, né? Que só não era um caixão de parede, eu tenho que falar da minha história e do que me transformou, porque uma coisa é você saber o que eu tenho que fazer, outra coisa é você conseguir fazer. E eu acredito, eu falo de mim, né? Você em casa eu não sei, mas eu acredito que sem ele eu não conseguiria fazer o que eu tenho que fazer. Porque aí é onde que entra realmente a cura, né? Ele não melhora a nossa vida, né? Ele transforma mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Realmente existe prisões emocionais? E o que vem a ser propósito? Essas prisões emocionais, se existem, elas atrapalham ou ajudam o propósito? Olha, atrapalha, né? Não tem como. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, é inconsciente, tá? Eu brinco assim, mas é uma verdade. A gente erra por amor. Então, assim, eu por amor errei com muitas questões, né, disso, do sistema, do que eu vivia. Essa questão de me abandonar nunca foi... Eu nem sabia disso, né? Então, quando a gente volta lá atrás, eu gostei que você falou do óbvio, né? E eu tô sempre tentando falar de forma mais simples e lembrar como foi que eu saí de lá. Porque tem muitas pessoas nesse lugar. Então, o nível de consciência da gente ali no início, ele é menor. Mas o que é a maior dor que eu tinha ali? Que tudo que eu começava, parecia que quando ia dar certo, dava errado. Eu voltava e reiniciava. E aí eu casei com 16 anos, né? Meu esposo com 18, conheci ele com 14, então praticamente a minha universidade ali, né? Foi da vida. E aí essa questão de recomeçar, mesmo a partir dos 9 anos, né? Igual eu falo de eu ter conhecido Jesus, eu já ter sido quebrado ali alguns padrões, eu casei com uma pessoa boa, que eu conheci ali, que sempre me valorizou, mas é eu que estava nesse lugar, esperando que ele me deixasse, esperando. Então assim, às vezes a pessoa que está nos vendo, ela vai entender mais pela dor que ela sente hoje, que ela precisa de enxergar algo que ela não precisa estar nesse lugar, do que se eu for falar de técnica aqui. Entendi. Né? Então a prisão, ela existe, alguns colocam isso, nomeia de várias formas, mas na verdade a prisão é a ignorância daquilo que você não sabe. Por isso que quando você conhece a verdade, ela te liberta, nesse sentido. Porque o que você sabe fazer, e a maioria são esforçados, são pessoas verdadeiras e boas de coração. Não é perfeito, ninguém é. Só que ela sofre porque ela não conhece. Então, lá atrás, eu comecei. Como que eu comecei? Eu fui também buscar ajuda, participei de alguns grupos. Na época, era até da Igreja Batista da Lagoinha mesmo, porque o pastor Márcio, né, ele tem uma importância muito grande na minha vida. E ele fez uma igreja que tem vários cursos dentro da igreja. Né? E aí eu lembro da Clínica da Alma, na época, até formei lá também. Então ali eu comecei meu caminho e eu descobri que eu tinha complexo de inferioridade. E é por isso que eu era bonita e não sabia. Hoje eu não sou tão, mas eu já me acho, né? Sim, eu sei que eu sou. Mas naquela época eu era linda mesmo e eu olhava no espelho. Então assim, antes de acontecer a doença, foi várias coisas que eu não tinha consciência. Então, assim, o que eu posso dizer? É o primeiro passo. Quem está aqui já vai conseguir enxergar algo que não vê, provavelmente, porque eu acredito nisso também, apesar que eles falam aí da internet, mas chega pra gente o que tem que chegar, né? Eu acredito isso acontece por uma força maior. E a prisão também, ela é oculta, mas ela também é uma força maior. Então, assim, o mundo energético, para mim, é o espiritual, é a mesma coisa, e ele influencia. Mas ele não é responsável. Responsável somos nós. É esse aí que é o problema. Porque aí é mais fácil eu falar assim, é inveja, eu não sei o quê, e eu tirar os olhos de que tem alguma coisa para me olhar aí.
Se eu não estou vivendo, porque Deus ele não tem filho predileto. Entendeu? Então ele veio para dar vida e vida com abundância. Para todos. Ele veio salvar todos que nele crê. É sempre para todos. Sim. A escolha de cada um. Então, é a falta da consciência que a pessoa às vezes não procura, ou também da autorresponsabilidade, que pode dar esse nome, de você entender. E eu ainda vou falar uma coisa um pouco mais fácil, talvez, para a pessoa entender. A vida está ao seu favor. Todas as coisas cooperam. É como se você estivesse vivendo ali, para quem conhece a história do deserto, dando voltas. Você não vai ser reprovado na vida. Ela vai criar situações para você aprender e sair daquela fase. Só que você, às vezes, em vez de aprender, você culpa o outro, joga, né? E aí você repete de novo. Você percebe que a nossa vida é figurinha repetida? É verdade. Vai acontecendo. Então, eu tenho amigas que já estão, sei lá, no quarto casamento, algumas não sei o quê. Mas não é por mal, é porque não conseguiu. Isso da vida, seja no financeiro, eu preciso aprender hoje. O que eu tenho que olhar? E aí, quando eu aprender e fizer, entendeu? Aí vai mudar. Só que eu preciso ser curiosa e humilde. Eu acho que um pouco disso também. E você acredita que as crenças limitantes, elas dificultam o processo da pessoa se libertar? Sim. Aí é o que eu falo, são várias ferramentas, né? No PNL a gente tem várias ferramentas. Eu tenho no YouTube, eu tenho o meu canal que eu faço a liberação emocional acessando a autoestima, acessando a gratidão. O que é isso? Eu criei ali 5, 6, 7 minutos de meditação guiada. Legal. Essas meditação guiada é algo que vai acessar ali o seu inconsciente ali, vai te diminuir um pouco da aceleração e você vai respirar, você vai declarar, você vai mudar ali a frequência do seu coração. Então tudo isso é importante. Tudo isso são ferramentas. Mas não existe uma fórmula mágica, não. Você precisa de fazer uma coisa, é igual você vai lá, você come seu arroz todo dia. Fazer acontecer, né? Vamos falar do chefe de cozinha, né? Sim. Você não come arroz todo dia. Se você comer seu arroz, você vai ficar anêmico. Então, assim, as ferramentas tem que ter um isso combo também. ali, né? Isso. Então, você vai fazendo coisas. E eu lembro lá no início, às vezes eu dormia com fone no ouvido, né? Hoje, às vezes, o pessoal fala, mas dormiu não... Mas, enfim, aquilo, pra mim, foi o que me ajudou. Porque até então eu pensava só de um jeito. O piloto automático tá sempre querendo estar ali, né? É verdade. Ele nos poupa energia. E aí você precisa fazer coisas diferentes, tá em ambientes diferentes, né? Pessoas diferentes. E esse ambiente diferente, eu gosto de falar isso também, que tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro, não posso ir para a família, eu não posso... Mas na sua casa você pode acessar um grupo, ou nós estamos vivendo o tempo da graça. É bom demais o tempo de hoje. É verdade. Você acessa a pessoa de qualquer lugar do mundo, dentro da sua frequência, que você decidir estar. Então, não necessariamente você precisa estar doente porque aquele ambiente está adoecido. Você consegue ter nem que seja um cantinho na sua casa para você poder fazer isso e arrumar que seja a sua gaveta e ali você já começa a transformação. Entende? É verdade. Então, é o famoso passo a passo, né? Isso. Deu o primeiro passo, você não sai correndo. Primeiro você tem que estar ali devagar. E minha amiga, eu fiz uma anotação aqui e eu queria te perguntar. Eu pesquisei e eu vi que a terapia sistêmica, né? Ela transforma a vida pessoal. Me confirma isso. Uhum. Mas ela ajuda também a transformar relacionamento? Ela ajuda a transformar tudo. De verdade. Ela ajuda a transformar a finança. Porque o resultado na sua vida, né? Relacionamento, seja conjugal, aquela venda, aquele romper o teto, tudo vai vir de uma frequência, né? Vai vir de um... Hoje até as doenças, né? Eles já... a amargura e tal vai causar o quê? Vai adoecer o corpo. Então o corpo é o último que grita. E ajuda em tudo porque você mexe aqui... Lembra do quebra-cabeça? Sim. Você mexe aqui, organiza tudo lá. Então quando você está no seu lugar e você fala, não vou sair desse lugar... E na prática, aí tem várias coisas, né? Não dá pra gente contar assim, mas é até engraçado. Na prática, você vai acontecer, sabe? Você chegar e falar assim, não, ó, isso aqui não é da minha conta. Não, isso aqui, eu vou cuidar dessa parte aqui, que é o meu pedaço do bolo. É o meu pedacinho aqui do quebra-cabeça. Quando você vai fazendo isso, imagina que lindo, vai tudo se chegando no lugar. E às vezes você tá aqui agora, ouvindo isso, já muda a frequência e acontece algo que você fala, poxa vida, tava esperando sair uma coisa, seja no que for, né?
como acontece muito, né, no financeiro, tem alguns testemunhos. Às vezes a pessoa tá ali, alguém que sumiu da família aparece. É meio mágico, assim, né? Eu falo que a gente chama de milagre. Mas sim, a terapia sistêmica, para a pessoa que abre o coração, que se entrega, ela vai transformar. E eu vou fazer 2 perguntas em uma. Quando a gente fala em transformação, a gente deixa tudo para trás, né? O novo se fez. Cliente, você consegue lembrar de um cliente que marcou sua vida? Você falou assim, nossa, ajudei na transformação dessa pessoa. E qual foi a maior transformação pessoal? A sua transformação nessa trajetória toda? 2 em uma, vai. Tá. Olha, lembrando aqui, são vários assuntos, mas eu vou usar o que eu falo, né? Basta vir uma memória que não precisa lembrar de tudo, a gente vive só aquela memória. Eu lembro bem lá de trás, assim, de uma época que eu ainda viajei, e eu fui para atender uma mulher, a família dela, que ela já tinha falado, e atender também o esposo dela, só que o esposo dela não queria. Né? Aquele jeitinho da mulher que queria que o marido fizesse, mas ela não queria fazer. E o homem tem aquele costume de falar assim, eu não preciso disso. Né? E quando eu cheguei lá, eu achei muito interessante, porque eu já vi ali, sempre antes de eu atender, eu tenho um momento ali, sabe? Meu, né? Aí eu entendi não, né? Eu senti assim que precisava de algo ali e veio para mim separação. Eu falei, gente, nada a ver separação, parecia que eles estavam ótimo e eu fui lá mais pela questão dela, do filho dela, não tinha nada a ver. Só que chegando lá, eu acho interessante que ele virou para mim e já falou comigo assim, aqui, você é amigo da minha esposa, eu nem te conheço. E eu não sei o que você faz, eu só tô falando aqui porque, né, de repente... Eu peguei e falei assim, aí na hora eu falei assim, é isso aí, eu gosto disso. Porque você consegue ser transformado na verdade. Ele foi autêntico comigo ali, né? E aí eu falei com ele, não, você não tem que fazer nada mesmo. Você só vai fazer se tiver sentido pra você. Porque, inclusive, isso é que transforma. Sim. Se a pessoa, ela não confia, se ela... Eu ainda brinco e falo assim, gente, não tem concorrência. Tem gente que vai olhar pra uma outra pessoa e falar assim, não, eu quero ela, eu confio nela. E vai fazer com ela mesmo. Porque você tem que ter essa confiança. E na hora, acabou que parece que por eu reagir diferente, ele ficou curioso. Falou, não, vamos lá. E, enfim, segundo ele, né, ele estava para separar naquele dia, naquele outro dia, que a família dele ia chegar, e mudou tudo. E aí ele falou com a própria boca, que aí foi dele mesmo, ele falou assim, eu quero a minha família. Então foi assim muito forte para mim, eu ver tudo aquilo acontecendo, voltar para casa com aquela família querendo estar ali, não, então assim, não sei se é porque eu sou muito família, né? São muitos anos assim, que é a minha vida e a minha própria história. Vamos lá, a minha própria história, o que mais me marcou e de tudo que eu estudei, já tem só uns 5 anos que eu trabalho com o sistema, foi realmente isso. Porque eu vivi muito tempo casada com meu pai, no sistema. Entendi. Então, eu fazia tudo por ele, no sentido, assim, de já estar casada, de já ter formado uma nova família, mas que eu priorizava ele, não meu marido. E, enfim, foram anos, né? Eu não falo isso com solitude nem nada, porque tudo eu já conversei, inclusive, com ele. Hoje, meu pai, ontem eu chorei muito, né? Dia dos Pais, meu pai faleceu e tem 2 anos. Mas eu consegui conversar com ele, eu falei com ele, falei, pai, por amor eu errei. Então, assim, eu coloquei ele num lugar, eu me coloquei maior, né? Porque eu achava que eu ia cuidar dele, que ele não podia sofrer e que não sei o quê. E ao mesmo tempo, de alguma maneira, eu fui ignorando meu esposo. Então, quando eu separei do meu pai, aí meu marido ganhou a mulher inteira. Entendi. Então, a nossa vida melhorou. O meu pai ficou livre. O meu pai, depois de muito tempo que ele já estava separado, ele voltou para casa da minha mãe. Olha isso. Ou seja, gente, é tão incrível, né? Quando você só mexer na energia, né? Você liberta o outro. É verdade. Quantas vezes você acha que está ajudando a pessoa e você está atrapalhando a vida dela? Por quê? Porque você está fazendo algo que não é sua vida. Não é você que tem que fazer. Isso vai tanto do... Nós estamos falando muito aí, mas tem também o legado, né? Que é o que vem antes. Como eu sou avó, eu tenho meus filhos adultos. Eu vou falar aí porque talvez tem muita gente aí também que já tem os filhos.
Gente, os netos, eles são os filhos certos para os nossos filhos, eles não são nossos filhos. A gente não tem que ensinar o neto e nem querer ensinar o filho a criar o filho dele. E é sobre isso que é a dinâmica do sistema. Então eu sou apaixonada com isso, porque eu era a pessoa que queria salvar todo mundo e queria que fosse do meu jeito, porque eu achava que aquele jeito era melhor. E eu ficava vivendo vários papéis que não eram meu. Então, com o meu pai me marcou muito, porque eu consegui ter paz. Eu entendi que estava na hora, eu também acredito nisso, que a morte só dá uma desculpa, mas aquele momento é o momento que a pessoa cumpriu o seu destino, sua missão, seu propósito, e eu sei que eu vou cumprir o meu, vou ficar aqui enquanto for para me cumprir o meu, mas eu sei que honrar o meu pai não é fazer tudo o que ele queria igual eu achava. Honrar o meu pai é fazer a minha vida dar certo. Honrar o meu pai é o que eu fiz antes dele ir, que é aceitar ele exatamente como ele era, sabe? Ele não podia beber, que o médico falou, mas ele gostava da cervejinha dele. Eu nunca mais falei com ele que ele não podia beber a cervejinha dele. Por quê? A escolha dele. E outra coisa, não é nem isso que matou ele de verdade. Sim. Entende? Então, assim, eu não sei se você está conseguindo entender. Entendi, claro. Mas isso liberta a frequência gente. Não pode ter interferência. É o que me veio de frase. É só você estar no seu lugar. A vida flui. Você vive tudo que você sonha. É diferente. E você consegue ser feliz agora. Porque também tem isso, né? É o hoje, né? A pessoa fica, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu tiver aquela casa. E aí quem tem, aquele avião. Que dia que vai ser, então? Que dia que você vai ser feliz se você ficar esperando? Né? Verdade. Viva o seu papel, deixa... Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque às vezes você vê uma irmã lá, acabou o gás, você não vai comprar o gás dela. Né? Por que você vai comprar o gás da sua irmã que acabou? Tá vendo como é que é estranho? Até parece egoísmo, mas não é. Por quê? Porque ela é capaz, tanto quanto você, de fazer o que você faz, de fazer um dia, tudo bem, mas você percebe que senão aquilo acaba... Você tá na vida de uma outra pessoa que não é pra você tá mudando não é destino, mas a rota, né? Você tá... Eu gosto de falar assim, você tá atrasando a sua vida e a vida da pessoa. Porque ela vai viver a partir de uma experiência, talvez de um gás que acabou e que ela foi ali e não sei o que ela fez, ou ela fez um bolo para vender, entendeu? Mas que ela não foi, porque é tão fácil toda hora. Compra um gás para mim, meu irmão. Paga, né? Eu tô apertada. E aí você vai lá fazendo. Nem você. Talvez você tira de você, mas mesmo que se você tiver. Não é sobre eu não fazer por maldade. É sobre eu não fazer por responsabilidade. Você me fez lembrar o processo de metamorfose da borboleta. Dizem que o processo é doloroso e sofrido. Mas se você for ajudar a ela sair do casulo, ela nunca mais voa. Perfeito. Então, e hoje você está falando algo que eu nunca pensei. É exatamente sobre isso. Eu li um informativo sobre isso. Parece que é muito doloroso. Mas aí a pessoa vai ajudar, ela não voa. Porque a força que ela precisa fazer é aquela resistência para a asa ter a estabilidade. Se ajudou, ela não perdeu a força disso. E eu fiz isso muito. E aí eu aprendi. Então eu não faço mais. Tanto que eu tenho 3 filhos. O caçula é o mais livre e mais independente. Porque antes eu pensava, eu tenho que fazer isso aqui que eu não recebi, agora a gente vai fazer para um, vai fazer para outro. Fazia até os planos. Só que hoje eu acredito neles. Eu sei que eles são capazes de resolver os seus próprios problemas, a gente não relaciona por problema. Quando a gente encontra, parece festa, né? É gostoso, sabe? É um momento que a gente conversa sobre nós, sobre a vida, sobre coisas. A gente não conversa sobre problema. E antes era... Porque se girava em torno disso, né? Já que era isso que eu estava ali, naquele lugar de Salvador, enfim, fora do meu papel. Então é muito mais leve. Por mais que você doa falar não. O não liberta você e ainda liberta o outro. Perfeito. Minha amiga, a gente está chegando praticamente ao finalzinho do nosso programa. E tem um quadro aqui que a gente tem o costume de dizer. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Caso não tenha, eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam te procurar e evoluir, aprender a dizer não também. Eu... Vou falar um pouquinho aqui do dia 22 de agosto agora, né? Talvez lá gravado já vai ter passado essa data, mas é importante. A gente vai fazer um evento em Alphaville, muito minimalista, inclusive,
né? Intimista. Ai, gente, eu troco aí, não repara não que o TDAH é meus poderes. Então, vai ser um encontro intimista, um encontro real de pessoas que vão estar ali para poder entender um pouco mais dessa história da mulher que saiu do caixão e conviver ali com aquele momento comigo. Mas eu tô todo dia, meio-dia, nas minhas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram e no TikTok, é Ediana Nascimento, com 2 O. Só no TikTok tem 3 O, porque precisou de pôr mais um O. E eu estou ali para poder servir você. Espero que traz a luz para você entender o seu valor, porque se você entender quem você é e o seu valor, pronto. E você se priorizar, você vai conseguir fazer isso, viver a sua história, acolher você mesmo, prosseguir, ter um resultado diferente na sua vida. Perfeito, minha amiga. Que aula que a gente teve aqui. Foi uma honra te receber, de verdade, gratidão. Gratidão ao maridão ali que tá no bastidor, né? É filhão? É, do coração. Do coração? Tá tudo certo. Emprestado. Tá tudo certo. De verdade, foi uma honra te receber aqui. Obrigada. Tá bom? E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem que a gente possa trazer profissionais exemplares a cada dia. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa. Fechou.